A aulinha de hoje é esse tapete usando o mesmo barradinho do Supla Jolie. Vamos conferir a aula? Bom, chegamos então ao final da carreira e eu fiz do mesmo jeito, ó, 2 pontos altos e o meu aumento, tá bom? Aí a gente vem finalizando na terceira correntinha com ponto baixíssimo e subo novamente as 3 correntinhas e da altura do ponto alto. Continuo trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar novamente lá naquele meu espacinho de 3 pontos altos. Ó, a gente vem trabalhando aqui, então, até chegar aqui nesse espacinho, tá? Quando a gente chegar aqui, eu volto com vocês. Ó, trabalhei, então, até chegar aqui, ó, nos 3 pontos altos, tá vendo? Nesse espacinho aqui de correntinhas, tá? Aqui eu trabalho os 2 primeiros pontos altos sem fazer aumento, só ponto alto sobre ponto alto. O terceiro também, ponto alto sobre ponto alto. E o último ponto alto aqui, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço 2 pontos altos. Tá bom? Aí, aqui, ó, vai continuar retinho o meu meio, como eu falei pra vocês, que a gente quer que fique, né, retinho, e oval só as laterais, tá bom? Então, a gente faz o aumento no último ponto alto aqui desses 3. Agora, a gente segue fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar novamente nesse espacinho aqui de 3 pontos altos, ó. Então, eu vou fazer junto com vocês, pra que ninguém fique com dúvida. Tudo que a gente faz em uma lateral, a gente faz na outra, tá bom? Ó, então, a gente vem só fazendo ponto alto sobre ponto alto. Estamos chegando naqueles 3 pontos altos das 3 correntinhas. Ó, chegamos, tá vendo? Esse aqui é o primeiro ponto alto. Nele, eu já faço o meu aumento. Então, eu faço 2 pontos altos no mesmo pontinho da base. Agora, no próximo, um ponto alto. No próximo, um aumento, então, eu faço 2 pontos altos nele. No próximo, um ponto alto. No próximo, um aumento. E no último, um ponto alto, ok? Aí, agora, eu sigo fazendo todos os pontos altos. Então, aqui, olha, nesse intervalinho, eu tinha aqui 2, 4, 6 pontos altos, tá vendo? Agora, eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 pontos altos, porque esse daqui já é desse desenho. Então, a gente segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ó. Até chegar novamente lá naqueles 3 pontos altos do nosso espaço de 3 correntinhas. Somente ponto alto sobre ponto alto. Mais uma vez, meus amores, se tiver muito rápido, você pode mudar aí na configuração do vídeo, colocar mais lento, caso você queira ver com todos os detalhes aqui, tá? Porque é só repetição de pontos. Ó, cheguei aqui no final. Para que fique igual, eu vou começar, então, a fazer sem o aumento aqui, o primeiro ponto alto, tá? Então, nesse ponto alto aqui, eu faço sem o aumento. Eu faço só um ponto alto. Agora, eu faço o aumento no outro, ó. Aí, agora, o próximo sem aumento. O próximo com aumento. Ele vai ficar exatamente igual o outro lado. O próximo sem aumento e o próximo, que é o último, tá vendo? Com aumento. Agora, eu vou trabalhar os outros pontos até chegar novamente aqui nesses 3, tá? Sem fazer aumento, só ponto alto sobre ponto alto.
Ó, estamos chegando. Fiz aqui o meu último ponto alto, aí agora eu vou olhar o que eu fiz aqui anteriormente, ó. Tá vendo? Esse daqui. Então, eu fiz um aumento e trabalhei os outros pontos sem aumentos. Então, eu vou fazer do mesmo jeito. Esse ponto aqui, que é o primeiro, eu vou fazer o meu aumento, 2 pontos altos no mesmo pontinho da base, e o restante eu trabalho sem fazer aumentos. Agora, eu trabalho toda a parte reta aqui do meu tapete, todo o comprimento do tapete, apenas ponto alto sobre ponto alto, até chegar novamente na volta. E aí, você vai trabalhar exatamente igual como nós trabalhamos aqui essa lateral, tá? E ó, vocês podem ver que tá certinho a minha peça, tá? Ó, tanto do avesso como do direito. Então, agora, eu não vou mais mostrar, porque tudo que você fez aqui, você vai fazer aqui. Aí, a gente vai chegar até o final, vai cortar o fio e vai iniciar novamente esse desenho e eu volto mostrando pra vocês. Bom, olha, cheguei então aqui no final da minha carreira do mesmo jeito, ó. Aqui na voltinha eu coloquei o meu aumento e aqui eu só trabalhei ponto alto pra ponto de base. Chegou no final, a gente finaliza então na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E corta o fio, tá? Eu vou esconder aqui por uns pontinhos, pro meu trabalho não ficar abrindo, né? Ficar afrouxando o ponto. E aí, depois eu faço o acabamento. Só levar aqui um pouquinho. E aí, a gente continua. Pronto. Depois eu faço o acabamento certinho, fecho aqui bonitinho, tá? Agora, então, a gente vai continuar fazendo o nosso desenho, tá? E aqui, agora, como eu falei pra vocês, essa partezinha aqui vai ficar retinha. Então, o comprimento da peça é esse daqui, meus amores, como eu já havia falado pra vocês, né? Ó, esse aqui é o comprimento e aqui é a volta. Então, a gente vai continuar repetindo a mesma quantidade de desenhos. Então, aqui a gente vai continuar com 3, tá? Aqui é onde a gente vai ter os aumentos. Então, se aqui nesse desenho eu tenho 3, aqui eu vou fazer 6, porque vai ser os meus aumentos, tá? E também vai ter um pouquinho de diferença, porque como aqui a largura é maior da minha peça, eu também vou colocar mais pontos altos aqui e eu vou mostrar pra vocês. Ó, então, vamos voltar a trabalhar. Eu vou prender o meu fio, amores, bem aqui, ó. Nesse último ponto alto dos 3 aqui, tá vendo? Ó, tem aqui a volta, tá vendo? Aqui para o comprimento. Então, eu venho aqui nesse último ponto alto dos 3 e vou prender já fazendo também um ponto baixo, tá? Prendo o meu fio e faço um ponto baixo. Aqui agora, como eu falei pra vocês, tem um pouquinho de diferença, né? Então, eu já vou iniciar, ó, olha só o tanto que é fácil. A gente já vai iniciar fazendo esse desenho aqui, certo? Então, por isso que a gente prendeu, ó, ok? Então, aqui a diferença é, eu vou colocar 5 correntinhas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu vou pular de base 1, 2, 3 e 4. No 5º ponto, eu vou fazer o meu ponto baixo. Lembrem que eu vou ter mais pontos altos nesse meu desenho. Por isso, eu pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base e no 5º eu faço meu ponto baixo, tá? Eu continuo colocando 3 correntinhas de intervalo e pulando 2 pontos de base e no 3º prendendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas de espaço, pula 2 de base, no 3º, ponto alto.
Ó, e aqui vocês percebem que já tá aonde eu tenho que fazer o meu desenho novamente. Então, aqui fica desenho sobre desenho, tá? Agora, então, novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de espaço, pulo 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto faço meu ponto baixo. Aí, novamente, 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 de base, no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas de base, pulo 2, no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou pular aqui 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto, faço meu ponto baixo. Aqui vai ficar sobre o último ponto alto. Não tem problema, a gente vai fazer um ajuste. Olha aqui onde que tá o meu primeiro ponto alto dos 3, tá vendo? Não tem problema. O que que a gente vai fazer? Vamos continuar o nosso desenho aqui. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 de base, no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 de base, no terceiro, ponto baixo. Agora, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 2 de base, no terceiro, ponto baixo. Aqui, eu já fiz o ajuste desse pontinho aqui, que ficou 1 de diferença, tá? Aqui, então, eu fiz esse ajuste. Vamos continuar. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 de base, no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 de base, no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou pular apenas 1 de espaço, no segundo, ponto baixo. Agora, aqui, nós estamos fazendo igual essa volta aqui, ó, tá vendo? Com apenas uma correntinha de espaço, só que aí nós vamos colocar apenas nesse nosso desenho, tá? Aqui a gente colocou nas 3 correntinhas e nele. Agora, a gente vai colocar esse ajuste só nesse desenho, tá? Então, os outros eu sigo trabalhando 3 correntinhas, pula 2 de base, no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 de base, no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo apenas 1 no segundo, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, ponto baixo. Eu vou fazer aqui mostrando bem detalhado para que vocês não tenham dúvidas, tá? Então, aqui agora, novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo apenas 1 no próximo, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, ponto baixo. Aí, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pula 1 no próximo, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, a gente não vai fazer igual esse daqui, tá? Porque aqui, ó, a gente pulou 2, mas foi um ajuste de ponto, tá? Para esse lado, não vai precisar fazer esse ajuste de ponto. Então, eu pulo só um ponto de base e no segundo, ponto baixo, tá? 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, ponto baixo. Olha aqui que eu já estou novamente no último ponto alto dos 3. E aqui no meu início, ó, eu fiquei um pontinho antes, por isso eu fiz o ajuste.
Tá vendo? Então, aqui não tem necessidade, você vai colocar apenas um ponto de base para esse aqui, o espacinho de 5 correntinhas. Agora, a gente vai seguir com o mesmo ponto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Lembrando que aqui nós vamos pular 4, porque nós estamos no comprimento da peça. 1, 2, 3, 4, e no quinto, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto baixo. Aqui, como vocês veem, ó, o meu ponto alto dos 3, o primeiro, é o próximo. Então, desse lado, eu vou também fazer o ajuste, tá? E aí, o que que acontece? Como aqui a gente não fez para que fique exatamente igual, esse lado a gente pula só um de espaço. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro ponto baixo. Para que o meu lado fique igual o que eu havia falado para vocês, a gente vai pular só um pontinho. Quando a gente chegar nessa lateral aqui, tá? É que a gente vai pular 2 pontos. Aí fica exatamente igual, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1 no próximo ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pula 1 no próximo ponto baixo. Aqui é só repetição do que a gente fez no outro lado, por isso eu tô fazendo mais rápido, só para mostrar para vocês que dá exatamente igual ao outro lado, ó. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pula 1, perdão, no segundo ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1 no próximo ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. 4, 5 correntinhas, pulo 1 no próximo ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora, olha, eu estou aqui onde eu fiz o ajuste de ponto. Aqui também eu vou fazer. Então, eu pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 e aqui no meu ponto baixo de início eu faço um ponto baixíssimo. Então, fica dessa forma, tá vendo? Aqui vocês podem pensar, Patrícia, mas por que que você então não deixou esse ajuste aqui para esse cantinho? Porque aqui, meus amores, eu quero que fique dessa forma o fechamento, ó, tá?
E aí, eu não quero que o meu ponto, esse desenho, fique aqui no meio. Então, por isso que eu tenho esse ajuste. Se você achar um lugar melhor para você fazer ele, pode ser feito. Aqui não tem problema, tá? A única diferença, ó, diferença mínima, tá vendo? Aqui tem um, aqui tem dois, mas aí parece que é do próprio ponto esse ajuste. Ó, fica tudo certinho, tudo retinho. Agora, a gente vai trabalhar, então, o nosso desenho. Eu vou iniciar aqui, vindo com o ponto baixíssimo, tá? Aqui nas correntinhas. E eu já vou escondendo também o meu fiozinho de início. Vou subir 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto, tá bom? Pega a laçada. E aqui eu vou fazer pontos altos, ó. Nessa daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Nesse, eu vou fazer 7. Então, eu já tenho as 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto, já fiz o meu segundo. 3, 4, 5, 6 e 7. Ó. Tenho aqui meus 7 pontos altos. Ó, 2, 4, 6, 7. Esse meu intervalo é do mesmo jeito. No espacinho da frente eu prendo com ponto baixo, faço 3 correntinhas, no espacinho da frente ponto baixo e volto a trabalhar os 7 pontos altos no meu espaço de 5 correntinhas. Então, agora, a única coisa que vai mudar é porque eu tenho 7 pontos altos ao invés de 5. Quando eu for trabalhar a minha florzinha, eu também vou fazer 7. 2, 4, 6, 7. Ó, ponto baixo aqui. Então, eu vou trabalhar, tá? A minha carreira de pontos altos, vou trocar o fio, vou colocar de cor vermelha e vou fazer exatamente igual o que é proposto nessa carreira que nós trabalhamos. Só que com a diferença que vai ser 7 pétalazinhas ao invés de 5. Vai continuar colocando correntinha de espaço entre elas, correntinha de espaço aqui entre os pontos baixos e daí por diante. Eu vou trabalhar, então, volto mostrando para vocês. E aí, a gente dá continuidade, então, trocando o fio novamente aqui por essa cor de base, tá bom? Bom, então aqui, olha, já fiz, tá vendo? Finalizei a minha carreira de cor verde e fiz a de vermelha exatamente igual, tá? Só que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétalazinhas aqui da minha flor, tá bom? Você vai fazer igual está o meu e a gente vai dar sequência, então, à nossa peça. Aqui... Agora, vai ser um pouquinho diferente também. Nessa daqui, a gente pulou apenas um espacinho depois do ponto baixo, tá vendo? Aqui, nós vamos pular 2. Então, eu vou pular esse e esse daqui. Aí, depois da segunda pétalazinha, eu vou prender aqui com um ponto baixo, tá? Então, ó, vou prender. Caso alguém tenha dúvida de qual o tamanho que tá a peça... Então, por enquanto, tá medindo aqui, vamos ver, de comprimento, tá medindo 53 e de largura tá medindo 31, tá? Aqui agora, então, olha aqui o que a gente vai trabalhar. Prendi o meu fio. Tá? Aí, eu vou prender com um ponto baixo, iniciando... Perdão, ponto baixo não. É, ponto baixo, amores. Aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo e correntinha. Prendi com o meu ponto baixo. Aí, eu vou continuar trabalhando 2 correntinhas. Já vou também trazendo o fio para fazer o acabamento. Pulo sempre, então, a pétalazinha, né? No próximo espaço de uma correntinha, faço ponto baixo. Aí, eu faço 2 correntinhas, no próximo espaço de uma correntinha, ponto baixo. 1, 2 correntinhas, no próximo espacinho, ponto baixo. Aí, ó, já tenho aqui, então, 1, 2, 3 espacinhos, igualmente aqui nessa
partes, tá vendo? 1, 2 e 3. Aí, aqui, eu vou colocar as 3 correntinhas. Aí, eu vou pular, olha. Tá vendo aqui que tem as 2 pétalazinhas, né? Então, aqui eu pulo essas 2 pétalazinhas, pulo o ponto baixo, pulo as 2 e depois aqui da segunda eu faço um ponto baixo. Ok? Vai ficar dessa forma. Pra que a gente faz esse ajuste? Pra continuar retinho. Vocês estão vendo aqui que tá retinho, né? A parte aqui do meio. Então, vai continuar desse jeito. Se você fizer assim e ficar apertado, você pode colocar 4 correntinhas, tá? Aí, aqui novamente, ó, 2 correntinhas, ponto baixo no próximo intervalinho. 2 correntinhas, ponto baixo no próximo intervalinho. 2 correntinhas, ponto baixo no próximo intervalinho. Já tenho os meus 3 intervalos de 2 correntinhas. Agora, eu coloco 3 correntinhas, pulo essas 2 pétalas, pulo o ponto baixo, pulo essas 2. Depois da segunda, eu faço o meu ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a volta. Aqui, caso na hora que você estiver trabalhando, aqui se ficar retinho assim, tudo bem, né? Se aqui ficar repuxado, aí você pode colocar 4 correntinhas, ou pode colocar também 3 correntinhas aqui de espaço para cada espacinho, ao invés de 2. Fica a seu critério, você vai ver o que a sua peça tá te pedindo. Eu vou fazer agora toda a minha volta, né? Do mesmo jeitinho que eu ensinei aqui nessa outra, e volto com vocês. Ó, tô chegando, então, no final da minha carreira, minha peça tá retinha, tá vendo? Aqui, então, agora, vou fazer as últimas 3 correntinhas e ponto baixíssimo aqui no ponto baixo de início, tá bom? Ó, então, tá certinho, tá? Agora, eu venho com ponto baixíssimo para as correntinhas e vou trabalhar do mesmo jeito, ó. Subo as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto e faço 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntinhas, ó. Do mesmo jeito que eu já ensinei anteriormente. Eu vou fazer um pouquinho junto com vocês. Ó. Aqui, como já abriu bastante o meu desenho, então eu vou ter que colocar mais pontos nessa parte. Então, agora a gente vai preencher, ó. 1, 2, 3. Ó, tá vendo? É o suficiente. Agora, vamos pro outro. 1, 2, 3. Ó, aí novamente. 1, 2, 3. No outro. 1, 2, 3. Vou olhar aqui, ó, tá retinho, tá vendo? Então, eu vou colocar novamente 3 pontos altos aqui nesse meu intervalinho. Ó, 1, 2, 3. Vou preencher novamente esses 3 espaços com 3 pontos altos em cada um. Um, 2, 3, 1, 2, 3. Ó, tá vendo? Continua, então, retinho. Aqui, vamos olhar 3 pontos altos, como que vai ficar. 1, 2, 3. Ó, 3 pontos altos. Vou colocar mais um.
4 pontos altos. Já vai me dar base para fazer aqui redondinho. Então, eu sigo agora fazendo os 3 pontos altos apenas nesses intervalos em cima das flores, em cima do desenho, né? Ó. Terminei. Ó, vamos olhar aqui. Aqui também vai colocar 4 pontos altos, ó. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Por que que eu estou mostrando assim para vocês? Caso você esteja fazendo com a quantidade maior aqui de início, você pode ir fazendo e olhando o que que se encaixa perfeitamente no seu trabalho, tá bom? Por isso que eu estou ensinando assim bem detalhado. 4 pontos altos é o suficiente, então eu vou continuar trabalhando agora, fazendo os 3 pontos altos sobre os desenhos, ó. 3. E aí, nos outros intervalos aqui, então, agora, eu também vou colocar os 4 pontos altos, né? Porque é na minha volta, então, eu faço igual. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. 2, 3, 4. Aqui. Ó, mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui continua retinho. E aqui eu começo, então, a fazer minha volta. Então, 4 pontos altos é o suficiente. E aqui vocês veem que no meio eu tenho 3 pontos altos, que aqui nessa carreira anterior eu fiz um falso ponto alto, né? Que eu fechei junto com esse primeiro. E aqui agora, então, eu coloquei 3 pontos altos para poder ficar assim preenchido, bem retinho. E nos outros, então, agora eu vou colocando 4 pontos altos e aí eu vou colocar aqui até essa volta, né? Para poder fazer essa combinação. Ó. Tá vendo? Para poder fazer a lateral. Quando eu chegar aqui, nesse comprimento, aqui nesses 2 do meio eu vou colocar só 3 pontos altos, e nos outros eu vou colocar os 4 pontos altos, então não precisa mais mostrar para vocês. Eu vou trabalhar aqui todos os meus pontos e volto. Bom, ó, então já cheguei aqui no final da minha carreira. Aqui, só relembrando vocês, nós já temos os 2 espaços aqui do meio com 3 pontos altos. Então, esse último aqui vai ser com 4 pontos altos, tá? Se você colocar menos, vai ficar errado o seu trabalho. Então, ó, vou mostrar aqui do outro lado. Ó, só os 2 do meio que tem 3 pontos altos e os outros já tem os 4 pontos altos, tá? Aqui desse lado também igual. Deixa eu tirar aqui esse fiozinho de início, ó. Os 2 do meio que a gente já tinha feito e agora 4 pontos altos. Então, dando sequência, fechando aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntinhas e vamos trabalhar ponto alto para ponto de base, até a gente chegar lá no primeiro dos 4 pontos altos, tá? Então, só relembrando vocês, anteriormente, nós viemos trabalhando até o primeiro dos 3 pontos altos, né? Agora, então, a gente vai vir trabalhando até o primeiro dos 4 pontos altos, fazendo ponto alto para ponto de base. Bom, então eu vim trabalhando, olha aqui, o primeiro dos 4 pontos altos, tá? Do espacinho. Esse primeiro nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, sem fazer aumentos, tá bom? Ó. Para que o nosso início continue retinho e eu vou mostrar para vocês também. Ó. Então, ponto alto para ponto de base, cheguei no último. Por que que eu trabalho esse primeiro sem fazer aumento? Olha aqui, o que eu sempre falei para vocês desde o início, ó. Para que fique retinho a parte do meu comprimento. Então, por isso que eu não coloco aumento, tá bom? E aqui já tem a quantidade de pontos suficiente, porque aqui a gente colocou, então, 3 pontos altos, tá? E aqui a gente não tinha trabalhado. Então, aqui fica dessa forma, para continuar reto. E agora sim,
eu continuo trabalhando ponto alto para ponto de base, até chegar no primeiro dos 4 pontos altos, e aí a gente vai iniciar, então, os aumentos, tá? O aumento vai ser uma sequência, então, eu acredito que vocês vão entender perfeitamente, mostrando agora no próximo. Ó, você vem trabalhando sempre sobre os desenhos, você vai trabalhar sem fazer aumentos, né? Só ponto alto para ponto de base, por isso que eu tô fazendo aqui rapidinho. Não briguem comigo, porque é só repetições. Sempre que eu trabalho rapidão, eu só tô repetindo o que eu já ensinei para vocês. Trabalhei sem fazer. Olha aqui, cheguei no segundo espacinho dos 4 pontos altos. Aqui, como que a gente vai trabalhar? Eu faço o meu primeiro ponto alto, normalmente. No segundo ponto alto, eu faço meu aumento. Então, eu faço 2 pontos altos. Ó, 1, 2 pontos altos no mesmo pontinho da base. Pego a laçada. No segundo ponto, eu também faço um aumento. Então, eu faço 1 ponto alto, 2 pontos altos, ok? E no último ponto, um aumento. Então, tirando esse primeiro espacinho, o restante, eu vou trabalhar esse aumento. Eu trabalho o primeiro ponto alto sem aumento, o segundo e o terceiro com aumento e o quarto sem aumento. Você vai trabalhar, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aumento você vai trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ok? Fazendo esse aumento. Aqui, nesse último dos 4, você vai repetir ponto alto sobre ponto alto igualmente nesse canto. Tá vendo? No primeiro espacinho e no último espacinho de 4 pontos altos, você trabalha sem aumentos. E aqui, então, por 1, 2, 3, 4, 5, você faz os aumentos. Aqui, você vai trabalhar tudo reto, né? Esse aqui e esse primeiro aqui dos 4, você trabalha tudo sem fazer aumentos. E aí, quando você chegar nessa lateral, você vai trabalhar novamente 5 espacinhos aqui, onde tem os 4 pontos altos, com os aumentos que eu mostrei. E aqui, esse último, então, sem aumentos. Eu vou trabalhar tudo com essa repetição de pontos e volto mostrando pra vocês. Olha, então, trabalhei tudo aqui à volta, tô chegando aqui no final. Esse é o último espaço de 4 pontos altos, então, eu trabalho apenas ponto alto para ponto de base, tá? Sem fazer aumentos. Se você seguir certinho a forma que eu estou mostrando, não vai ter diferença de ponto, tá? Ó, trabalhei então os 4 pontos altos sem aumentos, finalizo na terceira correntinha com ponto baixíssimo, já subo as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Nessa carreira, eu vou trabalhar só ponto alto para ponto de base, porque eu já coloquei os aumentos necessários na carreira anterior. Não precisa ficar preocupado, vai dar certinho. Então, você só vai trabalhar agora ponto alto para ponto de base. Não vai ficar nem repuxado e nem muito folgado aqui, tá bom? Então, a gente vai seguir aqui agora, fazendo apenas ponto alto para ponto de base, toda a volta do nosso tapete. Bom, então, aqui, já finalizei toda a minha volta, ó, vou mostrar aqui pra vocês, trabalhei só ponto alto para ponto de base, e ficou certinho, tá? Então, não tem necessidade de fazer aumentos como eu falei pra vocês. Aqui eu já finalizei com ponto baixíssimo, tá? Eu vou só esconder aqui por uns pontinhos, pra não ficar desmanchando. Ó, pronto. Agora, então, a gente vai trabalhar com o fio de cor verde. Ó. E aqui é bem fácil, como eu já havia explicado pra vocês anteriormente, ó. Eu vou pegar aqui por base esses 3 desenhos aqui do meio, tá vendo? Ó, continua 3. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Vou continuar fazendo 3 também. Aí, olha, eu venho aqui, tá vendo, ó? Ó, só você marcar aqui. Ó, aqui fica oval,
tá vendo? E aqui reto. Então, você vai pegar aqui e vai vir olhando. Tem esse primeiro ponto alto, você vai vir no segundo. Nesse segundo, você introduz a agulha, prende o seu fio. Faz um ponto baixo. E aqui agora, a gente vai fazer 6 correntinhas de espaço, tá bom? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas de espaço. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5 e na sexta correntinha, um ponto baixo. Ok? 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro, ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto ponto, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro, ponto baixo. E novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto ponto, ponto baixo. Então, aqui eu repeti a minha sequência de 3 desenhos no comprimento do meu tapete, tá bom? Agora, nós vamos fazer a parte oval. Aqui, eu vou seguir fazendo 1, 2, 3 correntinhas, pulando 2 de base no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, ponto baixo. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Na volta, eu vou pular 1, 2, 3 e no quarto, ponto baixo, tá? Em toda a volta aqui do meu tapete, quando eu estiver fazendo o espaço de 6 correntinhas, eu vou pular 3 de base. Sigo fazendo 3 correntinhas, pulando 2 de base no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pula 1, 2, 3 e no quarto, ponto baixo. A gente vai trabalhar assim até chegar nesse último aqui de 4 pontos altos. Ó, tá vendo aqui? Esse desse lado é o primeiro espacinho de 4 pontos altos. E aí, a gente vai chegar aqui até esse último de 4 pontos altos. Vou mostrar pra vocês mais uma vez. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 de base no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 de base no terceiro, ponto baixo. Uma, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pula 1, 2, 3 e no quarto, ponto baixo. Eu vou trabalhar assim até chegar lá e eu volto mostrando pra vocês. Bom, então, eu vim trabalhando, ó, e já cheguei aqui nos 4 pontos altos, tá vendo? Os últimos 4 pontos altos, aqui eu tenho 3. Aqui, então, mostrando pra vocês, ó, que dá certinho. Como você vai saber se deu certinho? Esse desenho aqui vai ficar bem no meio. E aí, vai repetir, então, esse desenho aqui na volta, tá vendo? Aqui eu tenho só 1, aí aqui da carreira anterior eu tenho 2, e aqui eu vou ter 1 novamente, tá vendo? E ele fica bem certinho aqui entre os 4 pontos altos, tá? E aí, você vai ficar contando aqui, ó, depois dos 4 pontos altos, tá bom? O primeiro dos 4, olha aqui os 3 pontos altos, depois aqui dos 4 pontos altos, você vai contar aqui, ó, as de 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? E olha aqui, antes
dos 4 pontos altos, tá vendo? Então, fica com um total de 9 desenhos agora aqui na lateral do meu tapete. Então, como eu falei para vocês desde o início, nossos aumentos sempre será feito aqui na lateral do nosso tapete. E nós iniciamos então com 3 desenhos, depois 6 e agora 9. Então, vai aumentando de 3 em 3. Agora, a gente vai voltar a trabalhar aqui o comprimento e eu vou mostrar para vocês novamente para que ninguém fique com dúvida, tá bom? Aqui agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 de base no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, aqui eu volto a pular 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. Eita, que essa claridade hoje não tá me ajudando, ó. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4, 5 no sexto ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou fazer agora meu último espacinho, pulando 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto ponto baixo. Já trabalhei, então, aqui os 3 desenhos do comprimento do meu tapete, agora eu vou iniciar trabalhando a forma oval. Então, só relembrando vocês, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e agora eu inicio pulando 1, 2, 3 e no quarto ponto baixo. Então, nós vamos repetir a mesma sequência dessa lateral, tá? Vai ficar exatamente igual e eu volto então mostrando para vocês a próxima carreira, tá bom? Bom, então eu estou chegando aqui no final, ó, aqui teria que ter 2 pontos, tá vendo? Eu já fiz aqui meu espacinho de 3 correntinhas e iria fazer o segundo e teria que ter 2 pontos. Tá sobrando apenas um, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar aqui, nesse último espacinho aqui, que eu teria que pular então 3, eu vou pular só 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. Então, faça esse pequeno ajuste, tá bom? Não tem problema. Aí, as 3 correntinhas, pula 2, no terceiro ponto baixo. As 3 correntinhas, aí pula 2 e no ponto baixo de início, ponto baixíssimo. Prontinho. Não tem problema, se tiver necessidade, então, de fazer outro ajuste também, caso você esteja fazendo num tamanho maior, pode ser feito. Não dá diferença, tá? Aqui agora eu venho com ponto baixíssimo nas correntinhas. E nós estamos aumentando de 2 em 2 pontos. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou subir as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... e 8 pontos altos. Com as 3 correntinhas fica 9, ó. 2, 4, 6, 8, 9. Então, agora eu trabalho 9 pontos altos. No próximo intervalo, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. E sigo trabalhando, então, para cada espaço de 6 correntinhas, fazendo 9 pontos altos. Eu vou adiantar aqui, porque vocês já sabem, né, como que é. Aí, eu vou voltar com vocês nessa carreira, porque vai ser já a carreira de finalização, tá? Então, eu volto mostrando como que a gente vai fazer o barradinho. Bom, trabalhei toda a carreira, agora eu finalizo com ponto baixíssimo na terceira correntinha de início.
Então, como vocês veem, se tiver necessidade de ajuste, não dá diferença. Fica parecendo que é do próprio ponto. Eu vou trazer aqui por uns fiozinhos também, só pra não correr o risco de abrir o ponto enquanto a gente está trabalhando. Pronto. Ó, tá firme, depois a gente conserta isso aqui na hora de fazer o acabamento. Agora, então, vamos para nossa última carreira, que é a carreira das flores. Também é bem simples, eu vou pegar aqui, ó, com um ponto baixo. Ó, dei o meu nozinho, ponto baixo. Pega a laçada. Aqui eu não vou colocar espaço de correntinhas, tá? Pega a laçada, direto, venho no meu primeiro ponto alto fazendo o mesmo desenho, ó. Mesmo desenho. Então, eu não vou explicar de novo pra vocês, eu só vou mostrar a parte de acabamento, ó. Fiz aqui a minha pétalazinha, aí eu faço 3 correntinhas, volto aqui na primeira correntinha e faço o meu picôzinho, tá vendo? Novamente, na próxima, ó, faço a minha pétalazinha. Ó, aí 3 correntinhas, volto na primeira correntinha, tá vendo? Deixando essas 2 laçadinhas pra cima. Puxo a laçada e puxo a laçada novamente, finalizando o meu picô. Pego a laçada, faço novamente a minha pétalazinha. Ó, finalizo tudo, 3 correntinhas, volto na primeira correntinha, deixando as 2 laçadinhas em cima da agulha. Puxo a laçada e puxo novamente, finalizando. E eu vou trabalhar assim por toda o meu desenho, né, de flores, ó. Faço meu desenho, 3 correntinhas novamente. Na primeira correntinha, puxo e puxo. Eu vou fazer todos aqui para mostrar para vocês. Ó, tô chegando aqui no meu último ponto alto, vou fazer meu último desenho da pétalazinha. E vou finalizar. Finalizei, eu não vou fazer correntinha, como eu falei pra vocês, eu venho direto pro meu espacinho fazendo ponto baixo. Pego a minha laçada, vou direto pro outro ponto alto, já iniciar fazendo o meu desenho. Então, no último e no primeiro ponto alto, perdão, na primeira pétalazinha, a gente não faz... Aqui, ó, a gente não coloca correntinha de espaço, né? Aqui na primeira e na última pétalazinha. Aqui eu já inicio fazendo o meu picô, normalmente, ó, 3 correntinhas, o picôzinho. E vou para a próxima fazer o mesmo desenho. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a volta do nosso tapete. Vamos fazer o acabamento dos fiozinhos e eu volto mostrando para vocês. Ó, vai ficar assim, olha que lindo que fica o detalhe do barradinho, ó, com os picôzinhos. Então, vamos finalizar o nosso tapete e eu volto mostrando pra vocês. Aqui, então, ficou dessa forma o nosso tapetinho finalizado. Ele ficou medindo 74 centímetros de comprimento por 50 de largura. Ficou um acabamento lindo, olha aqui, com os detalhezinhos dos picôs. Por trás também fica perfeito. Já fiz todos os arremates dos fios. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Não esqueça que se você fizer aqui as nossas peças, compartilha nas suas redes sociais usando a hashtag Estúdio Artesanal by Patrícia. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui abaixo, ative as notificações, assim sempre que eu fizer uma nova postagem, vocês podem conferir aqui em primeira mão. Obrigada pelo carinho, por todos vocês que ficaram aqui comigo e até a nossa próxima videoaula.